Você certamente já deve ter ouvido falar dos transtornos que atrapalham o aprendizado de crianças e, em alguns casos, até mesmo de adultos. Eles têm diversos nomes e são muitos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar falando dos que são mais conhecidos, né? A dislexia, por exemplo. A dislexia, ela é um transtorno de origem genética. Geralmente, quem apresenta a dislexia tem alguém na família que também tem, né? Para a gente reconhecer, algumas trocas essas pessoas cometem na hora de escrever. Por exemplo, troca o F pelo V, o T pelo D, o C pelo G, o J pelo CH. Então, são algumas trocas muito comuns que indicam, né, assim, que geram uma suspeita de uma dislexia. Outros sintomas também podem acontecer. Por exemplo, a dificuldade na lateralidade, uma pessoa que se esbarra muito, sabe? Pode ser uma sugestão. Outra coisa é quando você começa a ler uma palavra e daí você quer adivinhar o resto, sabe? Então, isso pode ser indicativo da dislexia, por exemplo. Existem graus diferenciados? Então, não é que existem graus. A dislexia, ela acomete de inúmeras maneiras, né? Então, geralmente, tem crianças que apresentam só as trocas na ortografia, as trocas ortográficas. Outras têm tem comprometimento na questão da lateralidade, comprometimento espacial, né? Então, depende dos sintomas que a criança apresenta ou que o adulto apresenta, não é que são graus. E tem como trabalhar isso para ter uma vida mais... normal não é a palavra, né? Mas, assim, com menos dificuldades? Com certeza. Quanto antes a gente descobre e começa, então, as intervenções para esse problema, né? Melhor será o prognóstico, né? Melhor será a adaptação, melhor essa pessoa vai aprender a conviver com esse problema, que não tem cura, né? Então, melhor será a sua relação com o mundo. Ela vai se né? adaptando melhor. Ela vai se adaptando melhor. Tanto que existem muitas pessoas que fazem, por exemplo, faculdade, especialização, mestrado, doutorado com dislexia. Falam até de atores, né? Com certeza. Assim, são muitas pessoas. A dislexia não envolve a questão da inteligência, sabe? A pessoa tem condição de aprender normalmente. O que deve ser mudado, então, será a técnica da aprendizagem. Então, essa pessoa geralmente passa por um trabalho multiprofissional, né? Da fono, do psicopedagogo, do psicólogo. Então, esses profissionais auxiliam, oferecendo para essa pessoa ferramentas para que ela possa aprender a melhor forma de aprender. Pode ser que, por exemplo, quando é criança não foi detectado, não foi trabalhado e a pessoa descobriu agora ou resolveu ir atrás agora, adulto, por exemplo, 20 e poucos anos. Ainda dá para fazer esse processo? Com certeza. Então, assim, quanto antes é melhor. Mas nada impede de que uma pessoa que tenha descoberto há pouco tempo, né, consiga reverter, não é que reverte, mas consiga melhorar as oportunidades. A TDAH é uma outra também, né? Que é bastante Isso. comum. O TDAH, então, na verdade, ele envolve 2 transtornos diferentes. Então, transtorno da hiperatividade e do déficit de atenção. Então, mistura uma pessoa muito agitada e uma pessoa que não consegue prestar atenção. Na verdade, o TDAH tem sido uma comorbidade aí que está sendo diagnosticada, entre aspas, aleatoriamente. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem, principalmente nas escolas, né? Porque é muito fácil. Criança é criança, né? Criança é agitado, criança é curioso, criança pensa em outras coisas no momento da aprendizagem, principalmente se ele tem alguma dificuldade, né? E as professoras, elas têm escrito relatórios que indicam que essas crianças apresentam essa comorbidade, né? Que é muito séria, porque se for encaminhada para o médico e se for constatado, né, exige, em muitos casos, medicamento, né? Então, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado com esses indicativos, né? E o diagnóstico do TDAH não pode ser aleatório, não é feito em apenas uma consulta. Ele demora algum tempo, alguns meses de observação, para daí sim fechar o diagnóstico e começar as intervenções. Até porque nos dias de hoje tem muito contato com coisas rápidas, internet, jogos. Esse é o grande problema. E essas coisas, elas são muito atrativas. Então, na hora de sentar e focar com alguém falando, no caso da sala de aula, por exemplo, às vezes a criança não gosta de matemática. Então, ela vai mesmo ficar mais agitada porque não é do gosto dela, né? E se ela tiver mais dificuldade, principalmente, né, vai aumentar essa chance dela não ficar quieta e aumenta muito mais a chance, os indicativos dessa criança não prestar atenção. Então, a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. A gente ouve muitos relatos de adultos mesmo dizendo da dificuldade de concentração de leitura. Sim.
Pode ter alguma coisinha de TDAH ou, de repente, é só foco mesmo? Então, na maioria dos casos, uma pessoa que tenha, né, o TDAH, que apresente o TDAH, ela não começa a apresentar de uma hora para outra. Geralmente é um problema que surge lá na infância e que ele vai acompanhando a pessoa no decorrer da sua vida aí, né? Então, o TDAH não surge, ninguém pega TDAH, ele não surge de uma hora para outra. Esses sintomas sempre são apresentados. Se sempre você foi desatento, se sempre você não conseguiu se manter quieto, sempre muito agitado, se começa uma coisa e não consegue terminar, se está fazendo uma coisa, está pensando em outra e já quer largar aquilo que você está fazendo, seria assim, seriam fatos para a gente prestar atenção e procurar um profissional para fazer a avaliação. Sempre procurar um profissional. Com certeza. Existem alguns testes na internet, mas isso não dá muito certo, né? É bom que seja feita a avaliação precisa, com ferramentas, com testes, né, padronizados, que vão garantir esse diagnóstico fidedigno, né? E às vezes pode ser só uma falta de foco mesmo. Com certeza, pode ser uma fase, né? Uma fase psicológica, às vezes você não está bem, às vezes você está desmotivado, então você, né, pode apresentar esse problema de atenção momentaneamente. Então, o TDAH sempre vai ser TDAH, né? Então, se é desde pequeno, pode ser TDAH. Agora, se começou a apresentar esses sintomas, com 15 anos, 17, 20 anos, tem que tomar cuidado. Ele aparece normalmente em que idade da criança? Na fase escolar. Geralmente, já nos primeiros anos escolares, a gente já tem alguns indícios. Principalmente quando a criança não fica muito quieta, é uma criança que interrompe, é uma criança que não tem paciência, né? Então, lá, desde da pré-escola, da educação infantil, a gente já tem alguns indícios. Por isso que é importante investigar. Você falou que demoram meses até se chegar realmente num Resultado, num laudo. Realmente é. E aí o trabalho é feito com psicopedagogos também. Psicopedagogos, psicólogos, em muitos casos até o psiquiatra precisa intervir, né? A gente fala que demora um pouco porque uma pessoa que tem o TDAH, ele não apresenta o TDAH somente na escola. Ele apresenta na igreja, em casa, na casa do amigo, no cinema. Então, por isso que a gente precisa investigar todos esses ambientes nos quais essa pessoa frequenta, né? E muito importante, como você disse, não confundir com a criança, que é criança. Criança é criança, né? Criança geralmente é curiosa. Criança, quando está na presença de outra criança, é mesmo mais agitada. Principalmente quando está na fase dos 6 anos, dos 5 anos, que quer se mostrar, né? Que tem aquela que chama atenção. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E, assim, a orientação que você daria para os pais é procurar, de primeira, qual profissional? Primeiro de tudo, a gente sempre escuta, no caso da criança, né, o pediatra. Né? O pediatra ele vai falar, olha, isso é normal, isso não é normal, né? Então, a questão do movimento, a questão da psicomotricidade, geralmente o pediatra encaminhará, né? Depois disso, é importante que se faça uma avaliação com o psicopedagogo. Aí sim, ele vai fazer os testes necessários para isso. Se for o caso, ele encaminharia para um neurologista ou para um psiquiatra, né? No meu caso, por exemplo, eu estou encaminhando mais pacientes para o psiquiatra que tem condição de fazer uma abordagem mais profunda, não só com a criança, mas com a família, porque muitas vezes é uma situação familiar, né, o problema que está acontecendo naquele momento, então a gente consegue fechar, não um caso de TDAH, né, propriamente dito, mas situações de crianças muito agitadas ou crianças com falta de atenção com momentos passageiros, né? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação melhor com o médico psiquiatra do que com o neurologista hoje em dia. Legal. Muito obrigada pelas informações mais uma vez.